E aí, meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Eu espero que todos estejam muito bem, como sempre, para a gente trocar essa ideia, bater esse papo aqui. Hoje a gente vai falar sobre o dia que a CVM resolveu acusar nada mais, nada menos que Luiz Barsi Filho de estar operando de forma ilegal, podemos dizer, e recebeu uma resposta a nível Barsi. Eu diria que poucos investidores, poucas pessoas teriam peito para responder à CVM daquela forma. A gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, que é mais um vídeo dessa série que eu estou fazendo de histórias do mercado financeiro, histórias de grandes investidores, mais focado aqui na autobiografia do Luiz Barsi, em muita história legal, estou deixando o link aqui na descrição também, mas a gente vai fazer vídeo sobre vários outros investidores, várias histórias do mercado financeiro, histórias mais antigas, histórias mais recentes, porque isso é muito interessante para a gente entender como é que essa galera investe, quais são as filosofias dos principais investidores, as metodologias, a mentalidade de cada um deles, os princípios que eles defendem e acreditam, e também aprender com erros e acontecimentos do passado para a gente pegar isso, tirar alguma reflexão e tirar algum ensinamento para a nossa realidade, para a nossa atualidade, para a nossa jornada de investidor. Então, se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, investimentos, bolsa de valores, ações, fundos imobiliários, sapeca o like aqui no vídeo. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou Badu Vieira, especialista em investimentos, certificado para mais um vídeo do Valor em Ação. Mas qual que é o diferencial da história de hoje, meus queridos? E eu diria que dependendo da disciplina, da estratégia do investidor, da sua mentalidade, da sua consistência, muitas vezes vai ser estranho você manter essa disciplina, você manter a sua estratégia. Vai ser estranho a ponto de a própria CVM ter desconfiado e ter alegado que o Barsi estava operando de forma ilegal, vamos dizer assim, porque de certa forma aquela acusação, se fosse verdadeira, ele estaria operando de forma ilegal. Mas o que aconteceu? O Barsi ele começou a comprar ações do Santander. A gente vai ver outra coisa também, não vai ser só isso não, tem outra história aqui também relacionada ao Santander. Mas o Barsi ele começou a comprar ações do Santander em 2009, a cerca de 11 centavos ali. Continuou comprando a 12, 13, 14, 15, 17 centavos. Comprou as ações também na casa dos 60 centavos mais para frente. Seguiu comprando, executando a sua estratégia. O banco ele estava fazendo algumas aquisições, abrindo capital aqui na Bolsa Brasileira. O Santander é um banco gigante, mas a gente sabe que naquele período ali, por conta da crise do subprime, as expectativas e os boatos de que talvez muitos bancos pudessem quebrar e enfrentar muitas dificuldades em efeito cascata no cenário global, esses boatos eles cresciam. E o Santander é um banco global que estava tentando crescer na América Latina, já tinha operações aqui no Brasil, na Colômbia, se eu não me engano, na Argentina. O Santander estava crescendo aqui, esses boatos aumentavam, mas o Barsi ele enxergou uma oportunidade para comprar essas ações e receber bons dividendos. Segundo ele, é natural que o banco quisesse receber dividendos das suas operações aqui no Brasil para reinvestir lá fora e onde quer que ele quisesse reinvestir, porque o banco estava precisando desse capital. Então, de olho nisso, ele investiu, comprou ações para receber dividendos. Só que aí as ações entraram numa espiral de alta. As ações subiram muito. De 2009 para 2010, se eu não me engano, ali de janeiro a janeiro, as ações subiram mais de 60%, quase 70%. E foi aí que veio justamente o questionamento da CVM. Segundo o Barsi, logo que ele começou a comprar ações do Santander por cerca de 11 centavos, como eu falei para vocês, ele recebeu uma carta da CVM exigindo que revelasse de onde havia partido a informação privilegiada que estava levando ele a adquirir ações do banco em espiral de alta. E aí ele ficou meio irritado, meio chateado, achou engraçado também, mas resolveu responder. E foi nessa resposta aqui que eu acho que o Barsi mitou mais uma vez. O Barsi mito sendo Barsi mito. Olha o que ele respondeu. Gostaria de informar a comissão que me formei em 3 faculdades, contabilidade, economia e direito. Além disso, tenho 40 anos de atuação no mercado e compro ações para guardar. Sou um investidor bastante atento às oportunidades do mercado, de modo que quem me deu a informação privilegiada, entre aspas, foi o próprio mercado, por meio da minha análise. Recomendo aos senhores que ajam como eu. Em vez de fazer questionamentos inúteis, comprem bons papéis e os guardem. Atenciosamente, Luiz Barsi Filho. Então essa resposta aqui foi uma resposta que, como eu falei, pouca gente teria coragem de dar para a CVM.
E ele não foi mais questionado, não obteve resposta, mas também não foi mais questionado com relação aos seus investimentos, com relação a estar investindo com informação privilegiada, que a gente sabe que é crime, não pode fazer isso, isso é errado. Mas como ele mesmo respondeu, e brilhantemente na minha opinião, a informação privilegiada ele havia tirado do próprio mercado, coisa que a gente também pode fazer se a gente analisar, estudar bastante antes de investir. É claro que não dá para fazer milagre, não dá para você ter um desempenho bem acima da média, não é fácil, pelo menos, mas você consegue sim extrair algumas informações do mercado, estudar e analisar para fazer bons investimentos. Então a gente tira duas lições disso daqui, né, com relação à estratégia de investimentos do BARC, com foco em dividendos, e também com relação a enxergar oportunidades no mercado. Mas eu vou falar mais para frente um pouco sobre isso daqui, quando eu estiver falando sobre as reflexões e os ensinamentos dessas histórias. Mas a gente tem outra história aqui entre o Barsi e o Santander, não para por aqui as histórias, pouca gente sabe disso, mas talvez seja graças ao Luiz Barsi Filho que o Santander pague dividendos trimestrais. Badu de Deus, que história é essa? Como assim graças ao Barsi? É exatamente isso, e a gente ainda vai ver o Barsi peitando o presidente do Santander aqui no Brasil. Em 2012, o presidente do Santander, Márcio Angel Portela, o presidente do Santander no Brasil, convidou um grupo de investidores para um café da manhã, onde era a sede do banco. O Barsi foi convidado, compareceu e ali ele começou a falar, né, presidente do banco, falando bem do banco, falando um monte de coisa, um monte de prêmios que o banco havia recebido, várias informações positivas, destaques com relação aos resultados, como sempre, eu imagino, dando preferência para informações positivas, contando a história do jeito que ele queria. E nisso ninguém questionando o presidente do banco, todo mundo quieto ali, só ouvindo, agradecendo também por ter sido convidado para o café da manhã. Quem era executivo do banco, quem era funcionário, também não ia abrir a boca para não perder o emprego. E nisso, um dos executivos falou para o Barsi, Barsi, faz alguma pergunta aí, faz alguma pergunta, mesmo que ele não goste da pergunta, mas pergunta alguma coisa. E o Barsi não entendeu o que é que eu vou perguntar, né? Mas aí ele levantou a mão e perguntou. Vê se é qualquer um que tem coragem de fazer esse tipo de pergunta para um presidente de um dos maiores bancos do Brasil. Senhor presidente, se o Banco Santander é tudo isso que o senhor acabou de falar, com todos esses prêmios e tanta credibilidade, e aí ele deu uma hesitada, o senhor sabe, banco é fidúcia, é confiança. Se o banco é tudo isso, por que a ação só vale alguns centavos de dólar? E aí permaneceu ali um silêncio embaraçoso, mas ele continuou a pergunta. Por que ele vale tão pouco aqui, perto do valor de mercado de outros bancos? É quase nada. E aí o Marcel Portela, o presidente do banco, ele ensaiou uma resposta ali, não falou coisa com coisa, ficou focando ali em coisas que não eram muito uma justificativa, na verdade eram meio que uma desculpa, ensaiou alguns fatores circunstanciais, quando todo mundo sabia que o banco ele tinha muita credibilidade no exterior, o Santander é gigante, mas não tinha muita confiança dos investidores e dos correntistas brasileiros. E aí meio que para tentar corrigir isso, para tentar mudar essa imagem, o Barsi sugeriu que o banco passasse a pagar dividendos trimestrais e o resto o tempo diria. Não sei se você sabe, mas o Banco Santander é um dos poucos bancos mesmo internacionais que conseguiu se criar aqui no Brasil. Vários outros grandes bancos internacionais tentaram, sem sucesso, crescer aqui dentro do Brasil. E a gente sabe, a atividade bancária no Brasil ela tem suas peculiaridades, meus queridos amigos. Tanto é que o sistema bancário brasileiro ele é muito avançado em relação ao sistema bancário mundial. Muita gente se surpreende que não conhece, se surpreende quando eu falo isso, mas sim, o sistema bancário brasileiro, o sistema financeiro como um todo, ele é muito desenvolvido, ele é muito avançado, inclusive em termos de tecnologia, segurança, enfim. E a conclusão que eu tiro, uma das conclusões que eu tiro de histórias como essa, aqui, tanto da pergunta do Barsi para o presidente do Santander aqui no Brasil e também da resposta que ele deu para a CVM é o seguinte: ele estava focado na estratégia. É importante a gente ter foco na nossa estratégia. A estratégia do Barsi, desde quando se tornou ali previdenciária, empresas pagadoras de dividendos, ele nunca negou que ele sempre deu prioridade para esse tipo de empresa na sua carteira. E ele adquiriu aquelas ações do Santander, ele começou a investir no Santander de olho nos dividendos e de olho na oportunidade. E aproveitar oportunidades no mercado, comprar ações baratas, comprar ativos baratos, agir de forma anticíclica, contra a manada, é algo simples às vezes de entender na teoria,
Mas como eu sempre falo, é de difícil execução na prática isso daqui. Não é todo investidor que consegue. Você vai querer investir em ações de boas empresas, boas pagadoras de dividendos, baratas. Quase sempre isso daí vai coincidir com períodos de notícias negativas, como a gente tem agora. Então, muita gente, quando a gente tinha aquele bull market, a bolsa subindo e muita gente passou a investir na bolsa de valores, falava que estava doido para a bolsa cair, para comprar mais barato. Eu queria ter começado a investir quando a bolsa estava lá nos 90, 100 mil pontos, isso quando a bolsa estava 120, 130. Agora que a bolsa realmente está batendo quase 100 mil pontos novamente, eu não sei quanto é que está agora, no dia que eu estou gravando o vídeo aqui, dia 15, mas agora muita gente não quer investir, muita gente, a coragem parece que some. Então a pessoa ela tem dificuldade para executar uma estratégia nos momentos mais difíceis. Quando alguém me pergunta, Badu, qual que é a melhor estratégia de investimentos? Qual que é a melhor alocação? Como que eu divido a minha carteira? Eu sempre falo, não existe estratégia melhor, a melhor estratégia. Isso vai depender muito do investidor. Mas muitas estratégias, muitas metodologias de investimento podem funcionar para você, se você for se conhecendo aos poucos, for estudando ali os seus objetivos principalmente, for realmente parar para analisar o que pode ser um planejamento financeiro como um todo para você e não só a sua carteira de investimento, você vai conseguir chegar numa estratégia legal. Mas se você não conseguir executar isso daí, porque nos momentos mais difíceis, quando a bolsa está caindo, você vai ser levado a questionar a sua estratégia. Pô, será que eu estou investindo do jeito certo mesmo? Será que não era para eu ter ficado só na renda fixa? São nesses momentos que se você permanecer fiel à sua estratégia, se ela for uma estratégia vencedora, se for uma boa estratégia, que você vai obter os maiores retornos. Então se você compra ações no longo prazo, com consistência, sem olhar muito o preço, você simplesmente vai comprando todo mês e não olha muito em quantos pontos está a bolsa de valores, qual que é o preço das ações, você vai ter um resultado até bacana. É o dollar cost averaging que a gente chama ali, né? Que é, você vai comprar independente do preço, mês a mês, só que a bolsa vai subir e vai cair. Agora, se você resolve comprar só quando está tudo mil maravilhas, a bolsa subindo, e nos períodos de queda, você para e fala, não vou aportar agora, o seu resultado vai ser muito pior, porque você tende a comprar sempre mais caro e vender mais barato. Eu falo que não existe melhor estratégia, porque se você for parar para pensar de forma 100% racional, investir 100% do capital nos Estados Unidos, por exemplo, seria uma atitude muito mais racional do que investir 100% do capital no Brasil. Uma economia muito mais confiável, muito mais liberal, é uma economia muito mais tranquila, um mercado muito mais desenvolvido, você tem mais oportunidades, muito mais empresas listadas, muito mais ativos também, o dólar subindo sempre. Então seria muito mais seguro investir tudo lá do que tudo aqui. Mas muitos investidores conseguem executar melhor a estratégia investindo aqui. Que ele está no país, ele está ali atento às notícias, ao que está acontecendo, ele conhece melhor as empresas, ele é cliente dessas empresas no dia a dia, ele sabe como é que funciona a economia brasileira, muito mais do que a economia americana. Então, ele vai ser mais fiel à estratégia se ele investir aqui, pelo menos uma boa parte da sua carteira, até que ele diversifique um pouquinho lá fora, mas ele vai ser muito mais fiel à estratégia, vai conseguir executar com mais disciplina e consistência investindo aqui do que investindo lá. O que você precisa entender é que você precisa ter uma estratégia que você realmente execute. A sua estratégia, a sua alocação, ela precisa ser adequada o suficiente, inteligente o suficiente para que nos piores momentos você siga fiel e siga executando e não tome decisões precipitadas, não faça justamente o contrário do que a estratégia manda, como muitas pessoas que às vezes se expõem demais acabam fazendo. Se você ficou até aqui no vídeo, comenta aqui embaixo hashtag até o final, hashtag um rico a mais no mundo também, são as hashtags aqui que a gente está colocando sempre aqui nos comentários, a galera tá comentando muito. Esse foi o vídeo de hoje. No próximo vídeo dessa série a gente vai falar sobre outro grande investidor, não vamos mais falar sobre o Barsi, pelo menos por enquanto, vamos falar sobre outras histórias, depois a gente volta com o Barsi de novo, que todo mundo gosta. Fico por aqui, quem gostou deixa o like, se inscreve que a gente se vê no próximo vídeo, tamo junto, valeu papai!